Fala, galera. Vamos acompanhar aí o debate do jogo aberto, que vai debater o desempenho da seleção brasileira ontem contra a Colômbia, que venceu por 2-1. O Brasil não jogou bem, mas fez o dever de casa. Vamos acompanhar o jogo aberto. Triste o Gabriel Magalhães, porque não vai poder jogar contra a Argentina, titular da seleção do Dorival Júnior. Bruno Guimarães na mesma situação. Ontem falávamos sobre os perigos do cartão amarelo, que muita gente provavelmente poderia estar suspensa. Aconteceu isso e ainda tem os problemas também com o Gerson, que ainda a gente sabe que é problema muscular, provavelmente não vai continuar na seleção nesse momento. E aí o Dorival deve estar esperando alguma coisa para poder fazer esse anúncio. O Alisson também em observação até o jogo contra a Argentina, choque de cabeça com o Sanches. O Brasil pôde fazer 7 substituições em virtude disso. E o Dorival deu uma pista. O último a entrar foi o Léo Ortiz, que deve ser titular contra a Argentina. E o jogo? Agora eu quero falar do jogo em si. O resultado maravilhoso. O Brasil precisava dos 3 pontos. Momentaneamente vai secar o Equador. Vai torcer talvez até por um empate entre Uruguai e Argentina, para poder permanecer ali pertinho da primeira colocada. Chico Garcia. Foi mais importante o resultado do que a atuação, mas eu senti os jogadores empenhados, querendo o jogo. Foi a melhor notícia de ontem foi o resultado, que veio só nos minutos finais. Eu acho que essa é a desconfiança do torcedor, né? Poxa vida, tem a Argentina fora de casa na terça-feira. Tem uma perspectiva de Copa do Mundo e a gente ainda não se encontrou como time. Eu acho que o Brasil tem boas notícias, sim. A entrada do Wesley, o Vinícius chamando a responsabilidade. Não dá para dizer, embora não tenha feito um jogo durante os 90 minutos, um jogo interessante, estava muito marcado no momento que a Colômbia, no segundo tempo, inclusive, né, baixou para marcar, mas ele sofre o pênalti do primeiro gol e marca o segundo. O Rafinha, o começo do Brasil, ele indicava muito mais, né, Renata? Quando o Brasil começa ali, o Rafinha encontrando 2 passes, sofre o pênalti e tal, só que de repente a seleção se submete a um jogo da Colômbia, deixa a Colômbia avançar suas linhas, meio que espera para ver o que vai acontecer, e era previsível que fosse tomar um gol em algum momento, né? A gente falou aqui ontem do Luiz Dias, o Alisson, inclusive, conhece muito bem ele lá, né? O cara Marco Aurélio Cunha até chamou atenção pro Luiz Dias, que é um jogador diferenciado. Pelo lado esquerdo, e aí numa falha nossa, inclusive, né? A gente teve alguns problemas. O Gerson saiu prematuramente, o Joelinton acho que entrou meio perdido no jogo ali, acho que pesou um pouco a camisa da seleção, frio, aí perde uma bola. Errada, né? Desculpa, também, mas assim... Mas também recebeu a bola ali na fogueira do Marquinhos. Do Marquinhos, né? é verdade. Isso ninguém... É que as pessoas, assim, no Brasil tem que ter culpado. O Brasil é um time que ninguém consegue analisar a seleção brasileira sem achar um culpado, apontar o dedo. Acho que tem que olhar pro coletivo. O Brasil precisa render mais coletivamente com jogadores que têm tanta qualidade. E eu acho que o coletivo ainda deixa um pouco a desejar. Nós temos individualidades muito boas, mas eu acho que é isso que pega o torcedor. A gente faz um gol no começo, faz um gol no final, criou algumas jogadas em algum momento, mas a Colômbia também esteve perto da vitória. E, ok, a gente precisava vencer. Por isso que eu digo, a melhor notícia de ontem foi essa. Agora, ainda não me convenceu, Renato. Não me convenceu esse time da seleção. Tivemos a saída do Gerson, mas o Vini Júnior, na questão do protagonismo, de sofrer o pênalti e fazer o gol que definiu o resultado, isso para ele é importante também, Capelanes, porque sem o Neymar, ele é o cara que se espera que tenha uma postura diferente, que se sobressaia. Você tem toda a razão, você falou uma palavra engraçada que eu Qual? queria até repetir, postura. Eu não sou analista de figurino, nem de semblante, e nem de estética, tá? Mas eu tenho a impressão que os jogadores da seleção brasileira, eles não estão indo jogar eliminatórias, não estão se preparando para uma Copa do Mundo. Eles chegam num estádio, no jogo, como se fossem jogar o Juca, Jogos Universitários de Comunicação. Mas ontem foi diferente, ontem. Não foi. Os caras chegando de Julieta, time mais concentrado. com o cabelinho não sei o quê, uma marra danada. Isso é estilo. Que estilo no Dake? Uma marra gigantesca para um time que não tá jogando nada e para jogadores que não ganharam nada com a camisa da seleção brasileira. Antes da bola rolar, já me irritei. Antes da bola rolar. Tá ficando velho. Aí a bola começa a rolar, o Chico, ele vem... Eu que tô velho, não entendo isso. Cara. Aí o Chico é uma grande referência que eu tenho de vida e profissionalmente falando. Mas ele vem, todo cirúrgico, analisando e tal. O Chico, vamos falar português, claro, pra quem tá assistindo. A seleção do Dorival é um catado em campo, gente. Que é isso? A seleção do Dorival não tem nada taticamente. Ele fica se abraçando... Não. Ele fica se abraçando em talentos individuais bons que nós temos. Mas é só... O time não cria uma jogada. O time enxerga a Colômbia trabalhar mas olha e não só, consegue introduzir. O lance do pênalti, o Ronaldo, depois quero falar com vocês, porque pra ele foi em dúvida se foi pênalti. Pênalti. Tá, mas vamos lá.
começa no Alisson, passa pelo Bruno Guimarães, que lança pro Rafinha, que deixa o Vini sofre o pênalti. Não, o começo então foi tem que maravilhoso. ter isso. O começo Mas foi depois promissor. parou. Parecia que o Brasil poderia fazer uma atuação muito diferente e não fez. Posso falar uma coisa também? Vocês podem ficar à vontade, eu acho que é um discurso raso falar sobre vontade, raça, gana. Eu não sinto tesão desses caras, velho. Sabe por quê? Porque pra mim, muito, hein? porque o Wesley, pra mim... Eu achei que o Wesley- ontem eles estavam o Wesley- muito a fim de jogo. Mas o Wesley, pra mim, ele constrangeu os jogadores da seleção brasileira da forma que ele entrou. Pode ser. Porque o Wesley correu, se dedicou, se matou. Sabe aquela coisa do último prato de comida? Foi como o Wesley jogou. Mas Esses é o que a gente jogadores são espera ok. minimamente de um cara que estreia na seleção brasileira. Eu espero todo Não é ter jogo. uma chance como essa de entrar no segundo tempo de uma partida pegada, dura contra a Colômbia. Marco Aurélio Cunha. Eu acho, Renata, que cada jogo é um jogo, né? A gente não pode analisar um contexto todo por uma partida. Acho que o Brasil jogou, competiu, não foi brilhante, mas eu não vi falta de comprometimento, eu vi que todos tentaram, achei demais a postura do Wesley, entrou brilhantemente. O restante da equipe jogou para cima, talentos individuais, mas é muito difícil fazer jogo coletivo com pouco tempo. Então, eu acho que o resultado foi o mais importante, a atuação do Vinícius foi muito boa, e também a do Rafinha, eu acho que foi importante. Eu gostei da seleção, independente de ser uma mágica, aquela coisa que a gente espera para a Copa do Mundo. Agora é hora de trabalhar e treinar. Sgarbi, qual foi a sensação que você teve em relação até à torcida, o estádio lotado, Mané Garrincha, estava lá acompanhando tudo de perto. Você acha que os torcedores ficaram satisfeitos com a atuação do Brasil? Pra mim, a torcida ontem lá deu um sinal claro para a seleção. No final do primeiro tempo teve vaia, né? Exatamente, mas começa com o torcedor lotando o estádio. Isso. Era raro ver o torcedor lotando o estádio aqui no Brasil. Olha o nível, era raro ver. O torcedor não estava lotando o estádio. Lógico que tem muito efeito Neymar, muita gente comprou ingresso achando que o Neymar ia estar em campo. Lá muita gente está falando sobre isso, só que o torcedor lotou em campo. Então muitas vezes já vi Marquinhos, já vi Dorival, já vi várias pessoas na seleção cobrando do torcedor também apoio. Tem que jogar bola também. Por isso que o torcedor ficou incomodado com razão no final do primeiro tempo. Ficou incomodado, os caras estavam todos bravos, todo mundo bravo. Porque a seleção não jogou bem, tomou um sufoco no final do primeiro tempo. Pra mim, eu vejo nessa partida, tá, mais pontos positivos pra gente falar. Tem alguns negativos, pra mim, a seleção sofre muito pra achar esse camisa 9. Muito, cara. Quando eu acho que poderia ser o Pedro se machucou, porque o João Pedro ontem não tocou na bola, né? Precisa ter um 9. Cara, Mas tem o que ter, Matheus tem que Cunha ter, não tem que jogou ter. melhor que o João Pedro? Mas acho que ele nem entrou de 9. Então, o Matheus Ele Cunha, entrou mais recuado ele no clube, ele joga mais como um segundo atacante, mas não é aquele Joga 9 mais, atrás, tanto que ele né? se achou nessa posição. A seleção sente muito falta desse 9, cara. Mas, Por isso gente, que eu não quando acho você tem um absurdo. Rafinha que faz gols, um Sim. Vini Júnior, Rodrigo... Olha, pega quantos gols esses caras têm na Europa. Esses caras, você precisa desse centroavante clássico sempre, essa é a desculpa sempre. Então, mas nos times que esses caras jogam, tem sempre uma referência, né? Que dá ali a parede muitas Sim. vezes. Então, pra mim, o Yuri Alberto, o Chico fala muito, pode ser esse cara, quem sabe? Um cara que faz tantos gols aqui no Brasil, que é uma liga difícil, por que não testar na seleção? Outro ponto positivo agora pra mim, lateral direita, cara. Achamos lateral. Pra mim tá claro, tá claro. Que bom, tomara que assim seja. Vamos ver contra a Argentina, Wesley, também. Aí vai ser interessante. Vamos pro intervalo, a gente volta rapidinho. Ayrton Guimarães, seleção brasileira. O pessoal tá dividido aqui, não é? O pessoal não tá nem pra lá, nem pra cá. Você gostou da atuação? É convincente? É um prenúncio de que podemos fazer um bom jogo contra a Argentina fora de casa? Renata, não gostei. É porque nós temos um treinador que, para mim, eu gosto do Dorival como treinador, acho que para o nível que temos de treinadores no Brasil, ele ainda assim se sobressai, mas para a seleção brasileira acho que não dá. Acho que ele não tem personalidade suficiente para chegar lá e passar o que tem que passar, autoridade para colocar cada jogador rendendo exatamente onde rende mais. Seleção, estou com Capelanes, para mim é um catado coletivamente, depende muito de ações individuais. E as ações individuais é que salvam e que salvaram o Dorival ontem. O pênalti no Vini, o gol do Vini no final, porque coletivamente muito abaixo mesmo. A seleção é de fato um catado e isso me preocupa. Porque um gol como o do Vini ontem vai dando sobrevida
ao Dorival. E eu não sei se é a melhor alternativa. Eu lembro bem, a Argentina, quando foi para a Copa, também questionava o treinador, ele foi lá e ganhou, tudo bem. Pode acontecer, mas acho que está longe do ideal, muito longe do ideal. Uma seleção que não marca, não toma a bola do adversário, toma porrada o jogo inteiro e quando tem a bola não conseguia trocar meia dúzia de passes. Então me preocupa muito, não gostei, está longe do ideal. A vitória veio para dar sobrevida ao Dorival. E na coletiva, quando perguntado, ele não consegue explicar o que está acontecendo e fica naquela de uma espécie de um argumento meio que na base do engodo, dizendo que não, estamos evoluindo. Não, Dorival, não está evoluindo. Está sendo salvo pela qualidade individual dos atletas. E o problema maior é que ele não tem tempo para treinar, assim como nenhum treinador tem. Então, como ele não tem tempo para treinar, você vai ter que esperar algo diferente, que ele não demonstra como treinador, Renata. Muito preocupante. Vocês ouviram o que o Everton disse? Com certeza. Prestaram atenção, então tá, porque estamos voltando ao vivo. Especialmente o público em casa. Agora com o Nivaldo Decilo, ele que vai trazer pra gente as novidades da seleção brasileira. Decilo, quem são os novos comandados por Dorival Júnior? Pois é, Renata, a gente tinha no mínimo 2 cortes, né? Os 2 jogadores que tomaram o 3º cartão amarelo, a gente já sabia disso. E a dúvida, ou as dúvidas, eram Gerson e Alisson. Eu estou falando aqui, falei agora há pouco com o assessor de imprensa, o Sérgio Ranzel, da CBF, e ele me disse o seguinte: não é nada grave com o Gerson, não é nada grave com o Alisson, eles estão tranquilamente aqui no hotel com os demais jogadores, estão almoçando neste momento, só que o Gerson não teria condição física de participar dos próximos treinos. O próximo, inclusive, amanhã à tarde, no estádio Mané Garrincha. Então, por essa razão, o Gerson está cortado desse jogo contra a Argentina, esse duelo muito importante. O Alisson, por conta do protocolo da concussão, ele só poderia jogar depois de 5 dias. E isso significa no 6º dia, que daria na quarta-feira, um dia depois do jogo marcado para a Argentina em Buenos Aires contra a seleção que lidera as eliminatórias. Então, desse modo, são 4 novidades na seleção brasileira. 2 volantes. O João Gomes, agora há pouco a gente falou dele, o João Gomes é do Wolverhampton da Inglaterra, mas está no Rio de Janeiro, facilitou as coisas. O Ederson, dos 4 que foram chamados, Ederson também volante, ele é do Atalanta, é o único que está na Europa. Está na Itália, mas já foi comunicado, está a caminho. A previsão é que chegue amanhã cedo para o treinamento de amanhã à tarde. Outros 2 nomes convocados, o Beraldo, que é zagueiro do PSG, ex-São Paulo, ele está na cidade onde ele nasceu, Piracicaba, muito mais simples, né? Pega um voo em Campinas, vem aqui para Brasília. E o último dos convocados, o goleiro Everton, do Palmeiras. Está na capital paulista, o Everton que está vivendo aí esses dias antes da final do estadual em São Paulo contra o Corinthians. O Everton é o 4º nome chamado, a 4ª novidade do Dorival Júnior. Então, reforçando para você, João Gomes e Ederson volantes, Beraldo zagueiro, além do goleiro o Everton, as 4 novidades da seleção brasileira para esse duelo de terça-feira. Renata, eu volto com você. Muito obrigada por essa atualização completa, Nivaldo Decilo, diretamente de Brasília. Ronaldão, o Everton foi o goleiro escolhido para o lugar do Alisson, então foi feio mesmo o episódio da concussão lá com o Sanches. Renata, eu acho que pelo protocolo ele nem poderia jogar na terça-feira, né? Então, porque aí no jogo subsequente, quando você adota o protocolo de concussão, você não participa do próximo jogo. Ainda mais que houve a substituição que permitiu uma a mais, que foi a 7ª substituição. Então acho que por isso também o corte. Claro, ele está eliminado da próxima partida pelo prazo em horas de descanso. É que ontem, depois que acabou o jogo, até o Rodrigo Caetano e pessoas da CBF deixaram essa possibilidade no ar. Então eu imagino que agora, com mais calma, checando toda a questão burocrática da lei, dos estatutos, porque isso é uma exceção que a FIFA acabou adotando, né? E que virou uma regra, não é? Porque esses choques são muito violentos, tanto que o Sanches saiu desacordado, estava desacordado, o Alisson ficou zonzo ali na hora, deu para perceber que estava bem descoordenado, não é? E aí a gente vê que, por outro lado, ele também foi forçado a substituir 2 volantes. Aí já aproveitou que o João Gomes está de férias aí, de folga no Rio de Janeiro, chama jogador do Wolverhampton, que eu acho que
É importante também, já foi testado em outras ocasiões, o Ederson jogando muito bem na Atalanta, se destacando lá no campeonato italiano, nos campeonatos europeus, enfim. E aí a gente vê que o Beraldo é um zagueiro que ele gosta desde a época do São Paulo, está em Piracicaba, segundo informou o Decilo, já tem uma facilidade para chegar em Brasília e treinar com a seleção. E o Everton, goleiro do Palmeiras. Sgarbi, para você, ele convocou bem? Para mim, o Everton é inexplicável. Inexplicável. Com todo respeito, o Everton é um baita goleiro. Baita. A história dele maravilhosa no Palmeiras. Baita goleiro. Campeão olímpico pela seleção. Só que, pô, pra mim é uma injustiça com o Hugo Neneca, por exemplo. Não entendi. É um baita goleiro, mas é inexplicável? Hoje, Não é meio pra mim, seleção é principalmente momento. Pra mim, quem merecia no momento é o Hugo Neneca. Olha o que o Hugo tá pegando no Corinthians. É o cara que merece. No Brasil, é o cara que pra mim merece estar na seleção. O Ederson, pra mim, tinha que estar na primeira lista, jogando muito no futebol italiano. O Beraldo voando no PSG. O time do PSG é muito bom. E o João Gomes é também bom jogador, claro. Pra mim foi coerente sem o Everton. Mas então teremos os dois goleiros pela lógica. O Bento sendo titular contra a Argentina. Gênio. E depois o Lucas Perry como reserva, é isso? Aí é duro, hein? É isso? Também, o certo é isso, né? Se a convocação Dorival teve vai esse mexer, mas o critério, certo é né? isso. Se a convocação teve esse critério, deveria ser assim. Mas o Everton tem o histórico de seleção muito mais relevante. Então, como dizia o Parreira para mim muitas vezes, a hierarquia tem que prevalecer. Eu acho que o Everton tem muita capacidade para ser o substituto no jogo do Bento, se for o caso. Mas peraí, é hierarquia ou meritocracia a seleção brasileira? Goleiro é hierarquia. Pelo amor de Deus, não é mais hierarquia. momento. Eu ouvi a vida inteira que futebol é o momento. O momento do Hugo é maravilhoso, do Everton é péssimo. Aí ele leva a hierarquia, o Everton e não o Hugo. Então eu vou tentar explicar para vocês. Vamos lá, doutor. Seleção, essa questão de momento é bonito porque o cara tá jogando bem. A hora que chega lá, muitas vezes sofre, não tem o entrosamento com os outros. Tem uma muitas vezes não sofre e muitas vezes pega entrosamento rápido. Bom, então, tá bom. Então termina. Então o Hugo é japonês. Não Só é pode isso, ser. então, é isso o Hugo não é aí mesmo, brasileiro. não é isso. Não tem que levar os O Hugo não é melhores. brasileiro. Então se fosse o Hugo, nunca vai pra seleção. Porque esses caras não sabem de lá, doutor. Esses caras estão enraizados lá com o braço curto. Mudou o motorista da Kombi só. Brincadeira. Peraí, dos goleiros todos, Quando vocês convocados pararem de e ver. desconvocados, quem é o que tá em melhor momento? Esquece. Não, Hugo. Alisson. Hugo. Alisson, a partida que ele fez contra o PSG, Mas no outro pra jogo quem já não pegou viu, a marmita. aquilo é de almanaque pra qualquer goleiro marmita de já no outro categoria no mundo. É verdade. Quem é o cara que tá liderando a Premier League? Aí perdeu a Copa da Liga Inglesa sem o Alisson jogar. Então é só Hugo isso. Gilmar dos Santos Neves. Tem outra coisa que eu vou tentar explicar, vocês gritaram, eu não consegui. É no grito. Então é o seguinte, o jogo contra a Argentina é muito importante. Tem que ter um goleiro experiente, com histórico na seleção. Se necessário, entra o cara. Não pode queimar o Hugo num jogo contra a Argentina, se ele tomar um gol ali, não volta mais. Então tem que pôr o cara que tem casca. Por isso que vai Então o não vai Everton. entrar mais, não vai nunca. Essa história aí vai ser boa pra discutir, hein? Chico Garcia. O Brasil começou com tudo e com só 3 minutos, Vini Júnior sofreu pênalti de Munhoz. Rafinha cobrou e abriu o placar. Aos 13, Rodrigo assustou em chute cruzado e parecia que a seleção ia sobrar em campo. Mas parou por aí. A Colômbia começou a entrar no jogo e a tirar o controle brasileiro. E aos 40 minutos, Joeliton perdeu a bola que chegou para Dias chutar no cantinho para empatar. O adversário terminou ainda pressionado o primeiro tempo e a torcida brasileira vaiou no intervalo. A seleção voltou melhor na etapa final e levou perigo com Vini Júnior e Rafinha nos primeiros minutos. Mas a Colômbia é que marcou em gol contra de Joeliton aos 17. Mas o árbitro deu falta de Córdoba em Alisson no lance e anulou a jogada. 5 minutos depois, James Rodrigues perdeu grande chance chutando fraco na área. O Brasil melhorou com as entradas de Savinho e Wesley e conseguiu uma blitz na reta final até Vini Júnior fazer o gol da vitória em chute que desviou em Lerma e entrou no cantinho. Aos 53, o jogo teve conclusão de Alisson e Sanches e por isso teve 10 minutos de acréscimo. A seleção brasileira fez 7 substituições no jogo e gerou uma dúvida em quem estava assistindo a partida. É permitido?
A regra do protocolo de conclusão diz que cada substituição por conclusão dá ao adversário a opção de usar um substituto adicional. Portanto, como o Brasil e Colômbia utilizaram o protocolo, as duas equipes ganharam 2 alterações a mais, além das 5 habituais. A vitória faz o Brasil dormir na vice-liderança das eliminatórias com 21 pontos, 4 atrás da líder Argentina. Para manter a posição, os brasileiros precisam secar o Uruguai, que tem 20 pontos e enfrenta a Argentina, quanto ao Equador, que tem 19 e encara a Venezuela. Os 2 jogos nesta sexta-feira. Já a Colômbia cai para o 6º lugar com 19 pontos. O Brasil volta a campo na próxima terça-feira, quando visita a Argentina no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, às 21 horas. A Colômbia, por sua vez, no mesmo dia e horário, recebe o Paraguai no Estádio Metropolitano de Barranquilla.